Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre programas e também vamos explorar a função raw input como forma de ler dados da entrada, ler dados do teclado. Olha, até aqui a gente tem utilizado Python de maneira interativa, o que significa dizer que nós entramos com comandos no terminal de Python e recebemos respostas para esses comandos, dependendo do comando executado ou da instrução executada. Por exemplo, se a gente quiser calcular um círculo de raio 2,5, a área de um círculo de raio 2,5, a gente tem a forma como a gente tem feito até aqui, a gente entra no terminal Python e digita uma sequência de comandos, certo? Nesse caso a gente digitou o comando import.math para importar o módulo math, porque a gente precisa do valor de π. Atribuímos à variável raio o valor 2,5, fazemos o cálculo da área e atribuímos esse cálculo à variável chamada área e escrevemos a instrução de imprimir em uma frase para que o usuário possa entender que o valor da área do ciclo de raio 2,5 é 19,6, que foi o cálculo que a gente fez. Okay? Agora, se eu quiser fazer isso novamente, eu precisaria entrar com esses comandos novamente, certo? Então, quando a gente está falando de computação, a gente sempre pensa em automatizar as tarefas as tarefas manuais que podem ser automatizadas. Nesse caso, seria interessante que eu pudesse juntar essa coleção de instruções, essa sequência de instruções, em um arquivo só e fizesse e entrasse com uma linha de execução ou pedisse a Python que executasse esses comandos de forma sequencial. Isso é o que acontece quando a gente escreve programas, certo? Então, programas são sequências de instruções que descrevem uma tarefa a ser desempenhada por um computador. Nesse caso, nós temos a sequência de instruções que a gente estava entrando no terminal de Python, uma a uma. Um programa seria aquela coleção de instruções salva em um arquivo, é o texto que descreve as instruções, a tarefa a ser desempenhada, e aí a gente poderia executar no Python tudo de uma vez, ou de forma sequencial. Pedisse ao Python que lesse aquele arquivo e executasse aqueles comandos, certo? Então, o que é que eu fiz nesse caso aqui? Eu abri o meu editor de texto preferido no meu sistema operacional. Você pode abrir o seu Gedit, pode abrir o bloco de notas, não interessa. Pode ser qualquer editor de texto. Mas o importante é que agora todas aquelas instruções elas estão nesse arquivo. Eu chamei esse arquivo de área círculo.py. É o meu programa, certo? Esse arquivo ele tem um texto lá dentro, que são as instruções, os comandos sequenciais, e a esse texto a gente dá o nome de programa, certo? Então, o programa é uma coleção, é uma sequência de instruções, certo? Além dessa sequência de instruções, o programa diz em que ordem elas serão executadas. No nosso caso, como não há desvio de fluxo, é bem simples, essa ordem vai ser de cima para baixo, certo? Então, agora, para executar, para calcular a área de um círculo de raio 2,5, eu não vou precisar mais entrar linha por linha, comando a comando, certo? Eu vou simplesmente entrar no shell do SO agora, não é mais no shell do Python, e vou fazer Python, o nome do meu programa, que nesse caso eu salvei como um arquivo chamado areaciclo.py, certo? E aí a resposta é simplesmente o print que a gente pediu lá depois de ter calculado, que a gente escreveu depois de ter calculado a área do ciclo de raio 2,5. Ok? Então, a saída dos dados foi área de um ciclo de raio 2,5 é 19,6. Note que agora eu não precisei entrar com os comandos um a um no shell de Python. Eu simplesmente invoquei Python passando o meu programa que tem essa sequência de instruções já pré-determinada lá. Ok? Bom, o que é que acontece quando isso vai ser executado? Bom, no nosso caso, que é bem simples, Python vai executar linha por linha, começando da primeira até a última linha, ok? Essa primeira instrução é para indicar ao Python que utilizaremos acentos e C cedilha. Depois a nossa instrução import.math vai ser executada, não vai gerar nada na saída, porque é um comando que não gera nada na saída. Aqui o comando de atribuição, o mesmo comando, são os mesmos comandos que eu entrava no shell do Python um a um, eles agora estão num arquivo e Python lê esse arquivo de cima para baixo. Eles estão num programa e Python lê ele de cima para baixo. E aí
a última instrução seria a instrução de print e essa sim geraria uma saída no terminal, que é aquela frase que a gente colocou ali, a área de um ciclo de raio 2,5, né, o valor que a gente calculou. Ok? Bom, note a diferença agora que nós não estamos mais interagindo com o shell do Python através da digitação de comandos um a um. Nós pensamos na solução do nosso problema, escrevemos essa solução em um arquivo chamado .py, um arquivo com a extensão .py, um programa, e aí a gente pede ao Python ou ordena ao Python que execute esse arquivo de uma vez só, certo? As instruções uma a uma, obviamente, mas a linha de execução, a linha que a gente instrui o Python a executar é simplesmente Python, o nome do meu programa, certo? Ok. Agora, uma pergunta interessante que o aluno pode fazer é: e se o raio não for pré-determinado? Note que o nosso programa ele só calcula a área de um ciclo cujo raio é 2,5, porque a gente pré-determinou que é 2,5. Mas em muitas situações na computação, a gente depende de dados que vêm do usuário. O usuário deveria ser capaz de fornecer o raio, por exemplo, do ciclo que ele quer que seja calculado a área. Okay? Nesse caso, a gente usa uma função para ler dados de entrada chamada raw input. Essa função ela interrompe a execução do programa, quando a gente utiliza ela interrompe a execução do programa e ela permite ao usuário digitar dados e ela vai coletar esses dados e vai retornar string. O string que ela vai retornar, o valor vai ser os dados que ela leu do teclado do usuário, certo? Eu vou chavear aqui, note que é importante que ela lê dados de entrada, certo? Da entrada de dados, através do teclado, e ela retorna uma string, que foram os valores digitados pelo usuário, ok? Então eu vou chavear aqui para o nosso terminal. E, bom, vocês lembram que a gente escreveu um programa chamado Círculo, área Círculo? Eu vou dar um ls aqui e mostrar que o nosso programa está aqui, certo? Eu vou utilizar um editor de texto que eu gosto de utilizar, você pode utilizar qualquer um. E nós vamos tentar modificar esse programa para que ele leia os dados da entrada agora usando a função rawInput, certo? Então vamos modificar o nosso programa área ciclo. Note que eu não estou mais entrando no shell de Python, estou entrando agora no editor de texto que tem o nosso programa. Entrei. Então está lá o nosso programa, que é a sequência de instruções, ok? Então agora eu estou na instrução raio vai receber o valor 2,5. Nesse caso, eu não quero que raio seja pré-determinado. A gente quer ler esses dados da entrada. Então, eu vou modificar isso aqui para raw input e vou colocar uma frase aqui. Digite o raio. Ok? Mas lembra que eu disse que raw input nos retorna a string digitada os dados que o usuário digitou como string. Então, nesse caso, eu tenho que transformá-la em float, porque o raio de um quadrado, de um círculo, desculpa, pode ser float, certo? Estou convertendo os dados que vêm do teclado, vêm em forma de string, eu preciso transformar para float, porque senão eu vou ter problemas no meu programa. Dessa maneira, eu salvo o meu programa, eu estou salvando aqui, certo? E agora, novamente, a gente vai executar o nosso programa aqui, Python área ciclo. O que é que vai acontecer? O nosso programa agora tem a instrução raw input, o que significa dizer que ele parou aqui para receber dados da entrada. Então, eu vou digitar o raio 7.2, por exemplo. E dou Enter. Agora, eu, como usuário, estou digitando o raio que eu quero que seja calculado, o raio do ciclo que eu quero que seja calculada a área, certo? Então, quando eu dou Enter, aí sim o programa continua. Então, o que aconteceu? Ele leu esse 7.2, vamos voltar para o nosso área. Ele leu o 7.2, atribuiu o valor à variável raio, e aí sim a gente utiliza raio nas instruções subsequentes. É importante notar que se eu não tivesse convertido para float, isso daria um erro. Por quê? Porque o raw input retorna string, certo? Então, sempre que a gente quiser ler um float ou um inteiro, nós precisamos converter esse valor, ok? Então, se eu fizer agora Python área círculo e digitar um valor 7.9, por exemplo, vai dar um erro. Por quê? Eu não converti para float e aí ele disse que não consegue fazer
a potenciação com string inteiro, porque o que vem de raw input é uma string. Ok, pessoal? Vocês podem experimentar com essa função raw input, por exemplo, para ler dados de entrada que sejam inteiros. E aí, ao invés de traduzir, de converter para float, vocês podem converter para inteiro. Então, a mensagem dessa aula de hoje, eu queria deixar claro, é que agora nós vamos interagir com o Python de maneira diferente. Nós não vamos entrar com os comandos sequencialmente no shell de Python. Nós vamos escrever as soluções dos nossos problemas, das questões dos nossos problemas, num arquivo texto, cuja extensão é .py, e ao invés de entrar comando a comando, nós vamos executar uma linha só no shell do SO, que seria Python, o nome do arquivo que estamos executando, certo? Dessa maneira aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.